As ações de sustentabilidade ganham cada vez mais espaço dentro das empresas. A Samarco instituiu, no ano passado, uma diretoria exclusiva para tratar do tema. Para conversar sobre esse assunto, nós recebemos aqui nos estúdios da AS Brasil Rosane Santos, que é a diretora de sustentabilidade da Samarco. Rosane, seja bem-vinda. Muito obrigada, Kikina. Um prazer estar aqui nos estúdios com vocês, conversando sobre esse assunto que ele é tão apaixonante e ao mesmo tempo tão desafiador para a gente enquanto ser humano e para a sociedade de uma forma geral. Então, estou muito feliz com o convite. Obrigada mais uma vez. Então, vamos começar falando dessa diretoria de sustentabilidade criada pela empresa no ano passado, em 2024, e que você está à frente. Quais as ações, como se dá o trabalho dessa diretoria? Perfeito. A diretoria de sustentabilidade, ela surge no momento em que a Samarco entende que ela precisa dar mais um passo para endereçar todos os temas que estão relacionados a essa agenda na mineração. E é importante a gente entender que na mineração a sustentabilidade ela é tão complexa quanto o próprio setor minerário, né? Então a ideia é conseguir endereçar as temáticas sociais, as temáticas de licenciamento, as temáticas de relações institucionais e governamentais, as temáticas relacionadas à comunicação, que é isso que a gente está fazendo aqui, que tem por objetivo compartilhar cada vez mais informações acerca do nosso negócio, acerca da companhia, e isso precisava estar dentro de uma lógica que fosse um pouco mais estratégica. E esse foi o desejo da empresa, de levar a sustentabilidade a um nível estratégico dentro da organização, da mesma forma como são os temas jurídicos, os temas da própria operação, os temas do negócio de uma forma geral. Então, a nossa responsabilidade, quando eu falo nossa, eu estou falando de mim, do meu time, obviamente dos meus colegas em toda a organização, é conseguir traduzir para a sociedade de uma forma geral esse compromisso e esse olhar diferenciado que a empresa passa a dar para essa agenda. Uhum. E recentemente a empresa divulgou o relatório de sustentabilidade 2024 e um dos destaques é a repactuação para a reparação do Rio Doce. Foram 10 anos até se alcançar esse ponto. O que representa isso para a empresa? Vou abrir aqui a resposta em dois leques, tá? O primeiro leque em relação ao relatório de sustentabilidade e na sequência a reparação. O relatório de sustentabilidade ele é um documento que ele vem evoluindo ao longo do tempo. Se a gente for relembrar como é que ele se constituiu e como ele chegou nas empresas e na sociedade de uma forma geral, ele era um documento que ele narrava a história das empresas e o que elas tinham feito num determinado período, num determinado ano. Isso foi evoluindo, as práticas de sustentabilidade foram ficando mais robustas, tentando endereçar a complexidade da agenda de sustentabilidade no Brasil e no mundo. E hoje ele passa a ser um documento, e a gente gosta de chamá-lo de documento porque ele tem essa relevância. Ele traz as informações do negócio, ele traz informações financeiras, ele consegue conversar, né? Ele traduz, ele reflete uma série de padrões internacionais e nacionais que nós, enquanto empresa, somos obrigados a aplicar e a endereçar. Então, você tem tudo isso, você tem todo esse arcabouço de informações muito qualificado dentro de um documento só. Então, a gente deixa de apenas contar uma história e passa a fazer uma prestação de contas muito mais qualificada para quem quiser acompanhar. E um dos nossos compromissos é de antecipar essa publicação o máximo possível, né? Então, ela sempre termina no ano fiscal, o nosso ano fiscal é em dezembro, então a gente corre bastante para fazer com que ele seja um documento útil, né? Para fazer com que as informações que estão ali disponibilizadas, elas tenham aplicabilidade, elas tenham usabilidade. Então, esse é o capítulo do relatório de sustentabilidade. Falando de reparação. Reparação é um capítulo importante na história da Samarco. A gente não pode nunca perder de perspectiva o que o gerou, né? O que gerou a reparação, a repactuação, que foi o rompimento
da barragem de Fundão, coisa que nós iremos pedir desculpas eternamente, porque a gente sente o impacto que isso causou na vida da sociedade. Passados quase 10 anos, e aí eu chego em novembro de 2024, quando nós tivemos o acordo homologado pelo STF e homologado por unanimidade, a gente tem um acordo que ele repactua tudo aquilo que foi feito no período anterior. Então, dando um pouco da perspectiva, uma outra organização foi criada e ela foi responsável por endereçar as ações de reparação dos danos provocados pelo rompimento da barragem. A repactuação, ela reposiciona esses atores, tá? Então, essa organização, que é a Fundação Renova, ela passa a ser extinta, né? E aí a gente está num processo que vai levar 1 ano e se finda em 6 de novembro deste ano, de 2025, e a Samarco passa a ser aquela que irá efetivamente operar a reparação. E aí tem alguns aspectos que eu acho que vale a gente conversar sobre ele, porque a gente está falando de um acordo que ele é denso, não apenas pelo valor envolvido, mas sobretudo pelas responsabilidades e pela longevidade que ele tem, né? A gente está falando ali basicamente de obrigações a pagar, de obrigações a fazer, todas essas obrigações, responsabilidade da Samarco com o suporte das suas mantenedoras, BHP Brasil e Vale, mas essencialmente numa dinâmica e numa correlação muito forte, e eu diria até muito orgânica, com vários entes da sociedade, com destaque para os entes do poder público. É que eu estou falando das prefeituras que estão representadas no acordo, as 49 prefeituras, estou falando dos 2 governos estaduais e do governo federal. Quais serão os próximos passos, né, após a repactuação? Nós completamos 6 meses da repactuação e nesse período a Samarco ela vem muito diligente, mas sobretudo muito compromissada em fazer aquilo que lhe compete conforme os termos do acordo. Eu não sei se você já teve a oportunidade de acessar o documento, mas nós estamos falando de um documento que ele é muito específico e ele é muito direcionado. Então ele estabelece quem precisa fazer, como, quando e como. Tá? Então basicamente um rito a ser seguido sob o ponto de vista de obrigações. Existem obrigações a pagar, existem obrigações de repasse, existem obrigações de transição, né? Quando a gente fala de obrigações a fazer, nós estamos falando de basicamente 4, que são as obrigações da transição, transitar da Fundação Renova para a Samarco nesse período de extinção da Fundação, o reassentamento de Mariana e de Paracatu, na cidade de Mariana, e nós estamos aí com uma completude de em torno de 94%. O plano de recuperação ambiental, que fala ali de nós conseguirmos endereçar o reflorestamento e a reabilitação de mananciais de água ao longo de toda a bacia. E, por fim, o plano de indenização, o programa de indenização, que se propõe a ser definitivo. Então, essas obrigações, essas 4 obrigações a fazer, combinadas com outras obrigações a pagar dentro desse calendário, tem sido aí o nosso objeto de foco e atenção ao longo desses 6 meses, e nós seguiremos cumprindo aquilo que está estabelecido nessa repactuação, porque é nosso compromisso fazer com que ela seja definitiva e integral. E um aspecto específico ligado ao meio ambiente em relação à bacia do Rio Doce. O que compreende aí essa parte da reparação na bacia do Rio Doce? O programa de recuperação ambiental ele é bem extenso, bem detalhado, mas eu gostaria de destacar aqui alguns pontos. O primeiro é a recuperação de 50 mil hectares, tá? Da vegetação da bacia. O segundo é a recuperação de 20 mil nascentes da bacia hidrográfica do Rio, tá? E o terceiro, ele fala sobre a necessidade de fazermos estudos para avaliar a viabilidade de um licenciamento para a remoção dos rejeitos que estão depositados na bacia. A gente sabe que esse é um tema sensível, a gente sabe que esse é um tema crítico, mas que ele precisa ser avaliado do ponto de vista técnico, para que as consequências dessa remoção elas não sejam tão ou mais danosas que o rompimento em si. Então tem estudos muito qualificados que vão nos ajudar, junto com o IBAMA, né, e órgãos técnicos que estão avaliando a temática,
a de fato determinar qual vai ser o volume que vai ser retirado para que o impacto subsequente ele não seja maior. E aqui eu estou dando destaque para alguns, mas é importante a gente também falar o seguinte, o programa ambiental que já havia sido desenvolvido pela Fundação Renova até então, ele teve muito êxito, né? Então, um dos compromissos que a gente assume foi o de dar continuidade a esse programa, que ele fala de cultivo de sementes, ele fala de toda uma dinâmica onde você atua com os produtores rurais, com os moradores da região, ou seja, você transforma a recuperação ambiental do Rio Doce um compromisso que vai além das organizações, além das empresas, sabe? Ele alcança o indivíduo que está ali morando na região e que quer ver esse rio restabelecido completamente. Uhum. E Rosane, a gente sabe que teve um impacto essa tragédia, né? Um impacto muito grande. O que você pode elencar com o que está sendo feito para que a gente não tenha um fato semelhante? Tá. Para a gente não ter um fato semelhante, é importante a gente olhar para a nossa operação, tá? E aí existem algumas informações que eu quero compartilhar porque vão ajudar a dar o contexto. Quando aconteceu o rompimento e a operação da empresa foi interrompida, ela só foi restabelecida em dezembro de 2020. Significa dizer que desses 10 anos, 5 anos, nós ficamos sem operar, né? Não apenas do ponto de vista de licença, né, de legitimidade dada pelos órgãos para essa retomada, mas sobretudo pelo processo de aprendizagem que vem por trás, né? Então, assim, como é que eu volto? Né? Eu não posso voltar de qualquer jeito. Quais são os compromissos que eu preciso assumir com a sociedade para que eu tenha legitimidade nessa retomada? É aquilo que a gente chama de licença social, né? O órgão regulador ele pode me dar licença pelas provas que eu vou dando para ele do meu compromisso, mas se a sociedade não perceber que eu estou voltando diferente, que eu estou compromissada em fazer diferente, essa presença no território, ela não é bem sucedida. Então, um dos compromissos da empresa foi de fazer com que isso fizesse mais sentido. Tá? Então, o primeiro compromisso foi o de fazer uma retomada gradual. O gradual, a gente está, na verdade, dividindo em 3 momentos. Né? Então, o primeiro momento retomou as operações da empresa de 0% a 30%. Tá? E a gente conseguiu esse 30% por volta de 2023. O segundo momento, que é esse momento que a gente está agora, quando nós reativamos a pelotizadora aqui em Ubu e uma concentradora lá na mina em Germano, para que nós conseguíssemos alcançar o volume de produção que está posto para agora 2025, que é de 15 milhões de toneladas de pelotas de minério de ferro por ano, que é o equivalente a 60% da nossa capacidade instalada. É esse momento atual. E o terceiro momento, que aí depende de uma série de estudos que estão em andamento, né, de licenças e outras etapas mais, ele fala de eu sair dos 60% para o 40%, e obviamente ele é um passo mais qualificado, mais robusto, mais demorado, mais analítico, porque o meu nível de modernização no meu parque industrial ele é significativo, né? E aí eu já introduzo o segundo ponto que eu gostaria de destacar. Um parque industrial que ficou tanto tempo parado, com as inovações tecnológicas que surgem praticamente todos os dias, ainda mais num setor que tem esse compromisso de fazer diferente, precisam ser endereçadas com muita cautela e com muito compromisso. Então a Samarco ela retoma as suas operações sem barragem, tá? Então, a gente endereça uma preocupação da sociedade, principalmente das comunidades vizinhas à mina, né? Que é de que o risco de rompimento de barragem ele não existe mais, porque agora nós fazemos o empilhamento dos nossos rejeitos a seco, né? Então, em resumo, você extrai a água daquele rejeito e você empilha, né? Em cavas naturais ou artificiais. E com isso, isso vai gerando, digamos assim,
conexões com inovação, por exemplo, né? Porque além de ser uma tecnologia nova, essa tecnologia me permite aumentar a circulação de água, né? E eu não preciso fazer tanta captação de água nova na bacia hidrográfica da região. Então, é uma decisão, e é uma decisão que ela é, obviamente, muito séria, muito estudada, muito qualificada, mas que ela reverbera em vários aspectos do nosso negócio e, sobretudo, com a sociedade. E como está o processo de retomada em Anchieta, lá em Ubu, onde tem a unidade industrial da Samarco? No ano passado, nós reativamos uma das nossas pelotizadoras, né? Em resumo, nós transferimos o minério de ferro sob a forma de polpa, né, pelo mineroduto, e quando chega aqui na nossa usina, a água é extraída e o produto, né, o minério, ele é pelotizado, ele é transformado em pelotas, né, para que ele possa, sim, ser acondicionado nos navios e exportado. Isso é um processo muito importante. E nós, com a reativação dessa unidade pelotizadora no ano passado, nós conseguimos, junto com a reativação de um concentrador em Germano, nós conseguimos exportar daqui do porto de Ubu 15 milhões de toneladas de pelotas de minério de ferro por ano a partir de 2025. E o que está previsto para após a produtividade atingir 60%, né, a capacidade operacional, agora vai chegar nessa fase de chegar a 100%. E o que cabe à Ubu nesse processo aí de expansão? O próximo passo é aquilo que a gente chama de momento 3, onde nós iremos sair de 60% para 100%. Isso significa aumentar o nosso volume de pelotas de minério de ferro de 15 milhões de toneladas por ano para 25 milhões de toneladas. Para a Ubu, isso significa, industrialmente falando, a reativação de outras 2 unidades pelotizadoras. E isso tem, obviamente, desdobramentos no território e na região, porque nós estamos falando de um volume expressivo de mão de obra, né, que vai ser contratada, tanto direta quanto indiretamente, e toda a cadeia produtiva que você aciona, né, ao ter um parque industrial dessa relevância. Os números ainda estão em refino, mas só para você ter uma ideia, hoje, com 60% da capacidade instalada, nós somos uma empresa com 14 mil pessoas de mão de obra direta e indireta. Então, isso já nos dá um prognóstico do nosso potencial de crescimento, não apenas enquanto companhia, mas da sociedade do Espírito Santo e especificamente ali da região, com a geração de empregos, novas inserções, né, de atividades complementares na economia, ativações que você vai fazendo como um todo no território. E isso nos remete aos tempos de antes do rompimento, né? A gente está falando aqui de 2015, com todos os aprendizados e com toda uma dinâmica de atuação colegiada, compartilhada, contributiva e colaborativa nesse território. Eu estou animada. E, Rosane, você falou de inovação, de tecnologias, né? A substituição de rejeitos. De que forma a tecnologia e a inovação estão presentes no ESG, assim, dentro das empresas? Como você vê, não só dentro da Samarco, mas esse crescimento? Olhando numa perspectiva mais ampla, o que eu consigo perceber é que o ESG ele ajuda as organizações a ter um pouco mais de forma e até mesmo de método para endereçar as suas temáticas de sustentabilidade. Embora a sustentabilidade vai ser sempre, né, o ponto principal, o nosso foco e aquilo que a gente vai perseguir, né, que é a sustentabilidade não apenas do nosso negócio, mas a sustentabilidade no sentido mais amplo, né, onde todo mundo ganha, onde a gente amplifica os benefícios da atividade de uma organização em particular. E a gente vê isso em várias agendas, né? Uma que tem sido muito discutida recentemente é a agenda da descarbonização, né? Então, eu costumo dizer que assim, tá faltando mundo para todo mundo, né? Se a gente não parar de viver como temos vivido,
não vai sobrar, né? Então a gente precisa frear, eu não vou dizer frear o crescimento industrial, porque seria contraproducente, mas a gente precisa ressignificar a forma como a gente faz tudo isso. E a descarbonização é um exemplo clássico, né? Então você imagine que existem várias formas das organizações emitirem gases, né, de CO2, né, na camada atmosférica. A descarbonização, ela se propõe a reduzir esse volume, né? Quando você traz isso para a mineração, quando você traz isso para a Samarco em particular, a gente tem números muito bons, né? Então, a gente usa hoje, por exemplo, 100% de energia renovável, né? Toda a nossa operação, ela é feita com energia renovável, o que diminui significativamente as nossas emissões de CO2. E no processo produtivo, a gente vem ali introduzindo tecnologias como bióleo, como outras iniciativas que têm por objetivo diminuir cada vez mais a emissão desses gases de efeito estufa na atmosfera. Além desses exemplos que você já citou, quais outros a empresa usa de inovação e de tecnologia para reduzir os impactos ambientais? Excelente a sua pergunta, porque tem dois casos que eu gosto muito, porque eles são muito emblemáticos e eles endereçam, eles conectam, né, a atividade minerária com a nossa vida, com o nosso dia a dia. E um deles, ele fala sobre a utilização do rejeito arenoso, que é o rejeito propriamente dito da mineração para a transformação em concreto. Né? Então você utiliza o concreto em várias atividades, né? Na construção civil de uma forma geral. Então você tem essa aplicação muito direta e muito objetiva. O outro é a utilização daquilo que a gente chama de ultrafino da mineração, né? Ultrafino do minério, na pavimentação ecológica de vias e rodovias públicas. Né? Então você vê essa utilização inserida na nossa vida. E é como se fosse um subproduto, né? Como se fosse de fato endereçar de uma forma sustentável, ecológica e responsável esse subproduto da atividade para que você tenha um volume menor sendo depositado nas cavas de disposição de rejeito. E, Rosane, como a Samarco tem adaptado os seus processos para atender às exigências internacionais? Esse é um bom ponto. Esse é um dos papéis da sustentabilidade que faz uma parceria muito profícua, muito viva com os times de inovação e os times de operação e de engenharia. Né? Então, com os rompimentos que aconteceram nos últimos anos, houve uma demanda muito óbvia para que as empresas de mineração tivessem atividades mais sustentáveis, né? E como é que a gente consegue demonstrar e comprovar que a nossa atividade ela é mais sustentável? Quando a gente consegue adotar padrões, métricas similares a outras empresas que já são benchmark, que já são referências nessas aplicações. Então, o setor minerário no Brasil, ele vem trabalhando com alguns padrões, e aí a gente tem o IBRAM, né, que é o Instituto Brasileiro de Mineração, que ele é a organização que nos abastece com essas informações e com esses padrões, para que a gente vá, enquanto setor, pouco a pouco, gradativamente, porém sistematicamente, introduzindo essas inovações e introduzindo esses padrões que vão estabelecer métricas, vão estabelecer grades, né? Notas. Olha, a sua nota é uma nota boa, com oportunidade de melhoria nos itens A, B e C. Então, eles vão endereçando caminhos para que a gente tenha melhoras significativas de um período por outro. E é isso, eu acho que é uma coisa que vale muito a pena a gente destacar, porque está muito acelerado no setor. Tamanha urgência que ele precisa, que ele tem hoje, de ser mais e cada vez mais inovador. Uhum. Rosane, como é que você avalia a adequação à preservação ambiental dos métodos de produção mineral no Brasil frente aos de outros produtores globais? A sua pergunta é muito interessante porque mostra que o Brasil ele é comparável com organizações internacionais de mineração.
né? Então, não apenas porque temos subsidiárias internacionais aqui no Brasil, mas porque a nossa atividade minerária ela é relevante quando você coloca numa perspectiva internacional e global. E aí existe um órgão chamado ICMM, que traduzindo significa Conselho Internacional de Mineração e Metais. E qual é o papel dele? É olhar para todas as empresas do setor de mineração e metais e dar notas. E aí a gente está falando de critérios muito técnicos, muito bem qualificados, a grande maioria deles calcados na operação, porque é onde está o cerne da questão, tem um transbordo para as comunidades, né? Porque esse dinamismo hoje ele está muito integrado, você não olha a operação sem olhar comunidade e você não esgota o seu olhar de comunidade sem olhar para a operação, então assim é super dual, é super combinado. E o que a gente percebe pela avaliação desse setor é que as empresas no Brasil, independente da sua origem, elas estão conseguindo, na sua maioria, endereçar de uma forma muito sistemática e qualificada os padrões internacionais de avaliação das suas operações minerárias, e eu acho isso um aspecto muito positivo. E o que você cita como desafios e oportunidades para o Espírito Santo, e também pode colocar o Brasil nesse contexto, na agenda climática global? A gente vai ter esse ano, vai sediar a COP30, né? Então, essa presença, né, na agenda climática global e o papel do ESG nesse contexto. A COP, ela é sem dúvida o evento mais relevante de sustentabilidade com recorte ambiental no mundo, e ele vai ser realizado aqui no Brasil, que é de um grande valor para nós enquanto sociedade. A vantagem que realizar esse evento no Brasil traz é oportunizar para todos os setores produtivos e para a sociedade de uma forma geral a leitura de como nós podemos aprimorar as nossas atividades e como os nossos processos produtivos podem ser melhor conduzidos se eu comparar ou se eu replicar alguma prática internacional. E quando a gente pensa no Brasil e no estado do Espírito Santo como um todo, eu acho que as oportunidades são inúmeras, né? Há que se fazer uma avaliação um pouco mais detalhada sobre a configuração, né, do setor produtivo no estado. A gente sabe que a atividade portuária ela é relevante, o Espírito Santo ela tem essa vantagem e oportunidade, né, de conectar o Brasil com o mundo através do mar, através da sua costa, e várias atividades, não apenas industriais, mas de turismo, de preservação ambiental, porque está tudo muito relacionado. Então, as oportunidades são diversas. Há que se aprofundar na agenda que está posta para a COP, né, e pensar em como efetivamente o Estado consegue oportunizar, a partir desse evento, janelas de desenvolvimento que poderão aí se estender por décadas, se a gente assim desejar. Rosane, eu agradeço a sua participação, esse bate-papo cheio de informação, falando de sustentabilidade, de ações, de propósito. Obrigada por estar aqui nos estúdios da ES Brasil conversando sobre esse assunto com a gente. Imagina, eu que agradeço o convite feito pela publicação. Um prazer enorme estar aqui conversando com vocês. Costumo dizer que eu trabalho com sustentabilidade há 8 anos, né? Então é uma paixão. A minha vida profissional anterior, ela tinha uma configuração diferente. Eu escolhi a sustentabilidade, então faço porque gosto, enfrento os desafios porque acredito no processo, acredito na transformação e acredito, sobretudo, no compromisso individual que se coletiviza e se propõe e consegue, de fato, transformar a sociedade. Eu acho que é isso que a gente está precisando cada vez mais, é transformar desejos individuais em compromissos coletivos para que a transformação de fato aconteça. Muito obrigada mais uma vez. Para saber mais sobre esse e outros assuntos, acesse esbrasil.com.br.